física das pessoas. E como eu falei na última quarta-feira, muitas dessas doenças, a responsabilidade é nossa, porque às vezes a gente não sabe fazer uma triagem, seja dos programas de TV que a gente assiste, seja das redes sociais, seja das pessoas com as quais a gente convive. Tudo isso pode redundar em doenças, e doenças às vezes fatais. E quando a pessoa não sofre fisicamente, entra numa depressão violenta. E eu quero tratar um pouco com você sobre isto nesta noite, deixando de lado a parte científica, porque a gente sabe que há muitos tratamentos na psicologia e na psicanálise, e quando eu fiz o curso de psicanálise, e me ajudou muito, inclusive, a mim mesmo, a me conhecer melhor, e eu preguei domingo à noite, quem estava lá no ginásio do esporte, no Salmo 42, e vou continuar. O salmista, ele conversa consigo mesmo, e ele diz assim: ó minha alma, por que estás abatida dentro de mim? Ó minha alma, por que estás abatida dentro de mim? Espera em Deus. Veja bem, ele falando de si para si mesmo. Às vezes você precisa conversar consigo. Por que você está triste? Por que você não dorme? Por que você está sempre mal-humorado? Com os nervos à flor da pele? Você tem que perguntar-se a si mesmo. Minha alma. E nós fizemos a separação corpo, alma e espírito. Você tem um espírito humano, que é o que te dá vida. Você que crê em Jesus tem o Espírito Santo de Deus. Mas você tem um corpo, que é a matéria, e tem uma alma, o seu psique. Por isso, quando você vai tratar dos problemas da alma, você procura um psicólogo. Mas você mesmo pode ser o teu psicólogo se você fizer uma autoanálise. O que é que está me fazendo tanto mal? É a pessoa com a qual eu convivo dentro da minha casa? São os meus amigos? São as pessoas com as quais eu convivo na igreja, no lazer? E se você se tornar mais seletivo, você pode vencer muito das suas fraquezas. O texto da palavra de Deus diz assim, Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Aqui eu quero só fazer um parênteses aqui. Esse ninguém verá o Senhor não está tratando de salvação, porque a salvação é um dom de Deus, mas ninguém pode ver a bênção do Senhor na sua vida. Ninguém pode ver a bênção do Senhor. Uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você ser abençoado pelo Senhor. Vai muita gente para o céu que não experimentou as bênçãos do Senhor aqui na terra. Porque às vezes as pessoas se convertem apenas para ir para o céu, mas elas conservam um monte de coisas erradas que tinham antes. O que a santidade vai te fazer? Vai fazer
acontecer contigo o que Paulo diz: esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, uma coisa nova. 1 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. Agora, as pessoas estão em Cristo e continuam sendo velhas criaturas, maus hábitos, não perderam os maus hábitos. Então, o escritor aos Hebreus, ele está alertando a este respeito: sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu diria, ninguém vai usufruir da bênção do Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Raiz de amargura. Uma árvore, para chegar a ser árvore, começou lá com umas raízes frágeis, que foram se incorporando, se fortalecendo, foi crescendo. E o apóstolo está dizendo assim: não permita que haja raiz de amargura, que você alimente dentro de você. Uma vida amarga é ruim para a própria pessoa. E quando você tem raízes de amargura, essas raízes vão se fortalecendo, vão crescendo, vai se tornando uma árvore, e a vítima é você mesmo. Eu já decidi na minha vida, não guardo ressentimento. Decisão. Não guardo ressentimento, tomei essa decisão. Ah, mas alguém me ofendeu, alguém me fez mal. Agora eu pergunto para você: Cristo morreu na cruz, diz a Bíblia, que Ele levou sobre si as nossas maldições. Nós fizemos mal para Ele, e Ele levou a nossa maldição na cruz. Por que alguém te faz mal e você quer dar o troco? Se Jesus te perdoou, você tem que ser perdoador, você tem que ser perdoadora. Eu costumo até brincar e dizer assim: tem marido e mulher que fica de mal um com o outro uma semana, 15 dias, um mês. Marido e mulher tem que ser sem vergonha, no bom sentido da sem vergonhice. Que brigou, daqui a pouco chega lá: ô meu bem, desculpa e tal, foi mal, não é? Aí o invocado, ou a invocada, não, está guardando raiz de amargura. Pediu perdão? Está perdoado, meu amor. Tem que ser sem vergonha. Criança é assim, briga, daqui a pouco o outro vem dar um beijinho, então, tá bom, volta a brincar. Agora, e nós que somos irmãos, crentes, bicudo, crente bicudo? Eu não sei qual dos dois vai ficar de fora do céu, porque no céu não tem isso. No céu não tem isso. Então eu tomei essa decisão: eu não levo raiz de amargura para o cemitério. Não levo. É decisão, você tem que tomar essa decisão. E às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Eu já contei aqui, né, pastor Samuel? Eu já contei aqui. Uma pessoa que me fez muito mal. Aí eu fui entrando numa festa assim, aí quando eu olhei, a pessoa também ia entrando lá atrás. Aí eu dei aquela parada como você também daria. Aí eu falei assim: vou embora, não vou ficar aqui não. E Deus me tocou e disse comigo assim: vai ficar assim, mais do que você vai lá na pessoa. Hein? Porque o Espírito Santo na tua vida, ele tem que falar com você o que é para você fazer que você não quer fazer, e ele tem que falar com você o que não é para você fazer que você quer fazer.
Você está no meio dos amigos, aí os amigos estão lá assim, toma uma cerveja aqui, toma uma cerveja, bebe uma cachaçinha aqui. Aí você fica até querendo e tal, o Espírito Santo, não, lá dentro de você. Então, por outro lado, o Espírito Santo, você encontrou uma pessoa que você não vai com a cara dela. Aí você, vou embora. O Espírito Santo, não, vai lá. Foi duro para mim. Mas eu cheguei igual o Celso aqui. Ô irmão, olhei até para cima. Ô irmão, que bom te ver. E abracei a pessoa. Misericórdia, né? Tem que ser forte, não tem? Tem que ser macho para fazer isso. Em outras palavras, tem que ser crente, tem que ser mulher. Você não gosta de ser machona lá dentro de casa com o marido? Porque mulher, às vezes, fora da casa, é uma frangote. Mas com o marido, estufa o peito. Então, você tem que ser forte nessa hora. Sabe o que aconteceu com aquela pessoa? Numa outra ocasião, e eu falo para o pastor Samuel porque ele está sempre envolvido nessas encrencas minhas. Numa outra ocasião, não é que eu entro, a pessoa também entra. Isso foi casamento, né? Casamento, né? Aí, e o pior veio na minha direção, aí foi o contrário. Pastor, preciso falar com o senhor depois do culto. Eu falei, pronto. Sabe o que a pessoa falou comigo depois do culto? Chegou e falou assim, eu quero dar um abraço de verdade no senhor agora, porque aquele abraço que o senhor me deu aquele dia, restaurou a minha vida. Restaurou a minha vida. E ele falou, eu estava como um prisioneiro dentro de mim, de tal amargura que eu tinha do senhor. E não tinha motivo nenhum, pastor. Foi só pessoas buzinando no meu ouvido contra o Senhor. Então, meus amados, a Bíblia é clara quanto a isso, que nenhuma raiz de amargura brote no coração de vocês. E eu quero dizer uma verdade, dentre as verdades que estou dizendo. Lá no Velho Testamento, você vai encontrar um texto da palavra de Deus, que é muito conhecido lá em Gênesis 2:3, quando Caim fica com aquele problema com o irmão dele, porque Caim ofereceu culto ao Senhor, e o Senhor não aceitou o culto dele, porque o Senhor já conhecia o coração dele. Tem muita gente que fica interpretando, né? O Senhor não aceitou porque ele ofereceu dos frutos, o outro... Não, o Senhor já conhecia o coração dele que era mau. E o Senhor não aceitou o culto dele. Preste bem atenção nisso. Se você não tiver um coração amável, perdoador, abençoador, você pode ir na igreja e tudo, Deus não vai aceitar teu culto. Porque o princípio foi ferido. E Caim, quando ele vê que o Senhor aceitou o culto de Abel e não aceitou o culto dele, ele fica amargurado. E o Senhor, que conhece os corações, o Senhor diz para Caim o quê? Caim, o pecado bate à sua porta. O pecado bate à sua porta, mas você pode dominá-lo. O pecado bate à porta, mas você pode dominá-lo. E Caim não domina e mata o irmão. A raiz de amargura, floresceu. Gerou morte. Isto significa que nós podemos dominar os nossos sentimentos.
E é nobre isso diante de Deus. O que é que Jesus ensinou? Perdoe as nossas falhas, as nossas ofensas, assim como significa o quê? Da mesma maneira que eu perdoo os outros. A regra está estabelecida. Se você não perdoa, você não é perdoado. Foi o Senhor que estabeleceu esse princípio. E nós precisamos segui-lo. Agora, vamos ver primeiro aos Coríntios, no capítulo 1. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 10, os versos 10 e 11. Olha o que diz. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. O apóstolo Paulo está indignado quando ele ouve algo a este respeito. Foi-me comunicado que está havendo problemas entre vocês. E aí ele roga. Então, se você tem problema com alguma pessoa no seu trabalho, no lazer, na sua casa, com seus amigos e principalmente na igreja, nós nos chamamos irmãos. Eu tenho 5 irmãos. A gente se diverge. Às vezes, a coisa fica até acirrada. Mas ninguém sai dali sem pedir perdão um para o outro, e se for o caso, vai até chorar no ombro do outro. Nós não admitimos que haja inimizade entre nós. São princípios que a gente não pode abrir mão deles. E se a gente alimentá-los, a gente vai adoecer. E é possível que a gente passe a doença para outros, adoeça outros. Então, quais as lições que você deve tomar? Se alguém chegar para você e procurar fazer alguma intriga, sabe como que você acaba com a intriga? Ah, foi bom você me falar, vou chamar a pessoa para você confirmar perto dela o que você está dizendo. Acaba. Eu não entro em intriga, porque todo mundo sabe que eu faço isso. Se vier falar comigo, falar, meu irmão, tudo bem, vou chamar a pessoa agora, hein? Fulano, chama fulano aí, vem cá. Vem aqui, o que está vendo aí? Ninguém traz problema para mim. Ah, que não sei o que lá, que não sei o que lá. E outra coisa, você às vezes cai na bobagem de confessar algum pecado, alguma coisa para alguém que você confia. Não faça isso. Não faça isso. Eu já tive pessoas que caminharam comigo, que de pé junto juraram, não, pode falar para mim seus problemas, que ó, fica aqui, e que hoje são meus adversários. E se eu tivesse falado? Estava na boca do povo. Se alguém tem alguma coisa a confessar, entra no quarto, fecha a porta, ajoelha, chora diante do Senhor, confessa para Ele. Confessa para Ele. Se você tem que confessar alguma coisa,
ou compartilhar, procure um pastor, uma pastora, mas mesmo assim, seletivamente. Porque eu vou falar uma coisa que não devia falar, mas vou falar, porque eu sei que vocês são curiosos. Tem mulher que chega no gabinete e vai falar para o pastor de problemas sexuais, ele dá uma cantada nela. É misericórdia, né? Por quê? Está despreparado. Está despreparado, e hoje você tem pastor num monte de portinha por aí afora, totalmente despreparado para dar um aconselhamento, para ajudar a pessoa. Às vezes você vai compartilhar com uma amiga da sua confiança, amanhã é sua inimiga. Seus problemas estão na boca do povo. Então, todos nós pecamos, gente. O maior problema dos crentes é a farsa que existe. Não é? Que todo mundo é santinho, purinho, bonitinho. Bonitinho aqui dentro, vai todo mundo para o céu. Parece até a Arca de Noé, está subindo para o céu. Agora, sai daqui. Sai daqui. Alguns o pau já está quebrando antes de entrar no carro. Então todos nós temos nossos problemas. Todos nós, inclusive eu. Eu tenho que confessar para o Senhor, eu tenho que me consertar, eu tenho que pedir misericórdia, eu tenho que pedir ajuda, e você nas suas fraquezas, porque com o advento das redes sociais, tem muita gente pecando grosseiramente nas redes sociais. Muita gente. Está bonitinho na igreja e tudo, mas só Deus sabe. Às vezes a gente ouve de casais que estão com problemas sérios de relacionamento, e a gente fica sabendo, que não sei o que lá, fulano apaixonou pela menina lá na rede social, agora vive namorando na rede social, não quer saber da mulher em casa e tal, não sei o que lá. Você tem que consertar isso diante do Senhor. Se você tem problemas, você é salvo, você é salva, mas você às vezes não deixou de ser mentiroso, não deixou de ser mentirosa, mente com a maior cara de pau. É o velho homem que ainda está vivo. Você se converteu, vai para o céu e tudo, mas gosta de um tititi. Hoje com as redes sociais, o que são as redes sociais? É uma fofoca digital, não é verdade? Todo mundo quer saber da vida do outro, tal, não sei o que lá. Então, as pessoas têm suas fraquezas. E não adianta alguém querer dizer que vai ajudar. Ele me conta o problema dele, eu vou te ajudar e tal, mas aí eu comento com ela aqui. Isso não é ajuda. Sabe como é que é ajuda? Ele comentou um problema comigo, falou, meu irmão, pede a Deus para tirar do teu coração. Vai lá na pessoa, conversa você com ela. Eu não vou alimentar o problema dele. Nós somos salvos, remidos pelo sangue de Cristo. Nós temos que ser perdoadores, porque nós só parecemos com Cristo, porque perdoamos, porque amamos e porque somos misericordiosos. Nós não parecemos com Cristo. Nós não parecemos com Cristo porque oramos, cantamos, lemos a Bíblia, ouvimos a igreja. Nós nos parecemos por Cristo, com Cristo, porque nós somos um povo que perdoa. Ele perdoou as nossas transgressões. Você tem que perdoar teu pai, tua mãe, teu irmão, teu amigo, tua amiga e teu irmão de igreja, muito mais ainda. Se alguém tem alguma coisa contra o irmão, o que tem que fazer? Vai a ele. Vai a ele. A falta de perdão talvez é a pior doença. Talvez é a pior doença. Porque eu não me sinto merecedor do perdão de Cristo, mas Ele me perdoou. Ele te perdoou. Deu a vida dele por você. Então eu gostaria que a gente encerrasse esse culto. Vamos ficar em pé nesse momento? E que você pensasse nessa necessidade.
Eu ia até fazer algo aqui que não dá para fazer.